Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje eu quero dizer para vocês aqui que a gente vai fazer uma reflexão muito importante sobre o que está acontecendo no mundo e lógico que isso vai influenciar muito o que está acontecendo aqui conosco, porque vai ter muito a ver com as decisões relacionadas aos BRICS, aquele grupo dos países emergentes, ok? Eu quero dizer para vocês que a ordem internacional comandada pelos Estados Unidos ali está numa situação muito sensível, tá? Porque o enfraquecimento internacional dos Estados Unidos traz um cenário tenebroso para todo o planeta e é claro que traz grandes preocupações e atenções para todos nós. Essa reflexão de hoje, ela é inspirada num podcast em que Robert Kiyosaki, famoso autor aí, né? Ele recebeu no seu podcast o Andy Schectman. O Andy Schectman é presidente da Miles Franklin Precious Metals, ou seja, uma empresa que trabalha com metais preciosos. A conversa, ela trouxe informações indispensáveis para quem deseja entender realmente para onde o mundo e também o nosso país está caminhando e o que nós podemos fazer para nos preparar para as enormes mudanças que estão chegando. Entre os tópicos centrais dessa conversa estão ali a ascensão dos BRICS, né? Grupo de países formados ali pelo Brasil, Moscou, Índia, Dragão do Oriente e África do Sul, e também como é que fica a ascensão dos BRICS diante de um Estados Unidos cada vez mais enfraquecido. O Andy Schectman mostrou que em 2016 aconteceu uma coisa muito importante, mas muito estranha na época, que ninguém entendeu exatamente o que era isso. Porque em 2016, o Deutsche Bundesbank, que é o Banco Central Alemão, ele começou a trazer de volta para a Alemanha as suas reservas de ouro, ou seu ouro físico, que estava em outros países, principalmente nos Estados Unidos e na França. Os alemães haviam enviado para o exterior as suas reservas no contexto do final do segundo grande conflito global, para evitar de, eventualmente, o tesouro cair nas mãos do pessoal lá de Moscou em caso de uma eventual incursão do Exército Vermelho sobre o território alemão. Logo, o que aconteceu? Em 2016, esse ouro que foi mandado para fora pelos alemães começou a ser trazido de volta. Logo em seguida, depois dessa decisão do Banco Central Alemão, vários bancos centrais europeus começaram a fazer o mesmo. Isso tudo que a gente vai falar tem a ver com Pix, tem a ver com moeda digital, tem a ver com as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo, que a maioria delas ninguém falou, não passa pelo que chega para nós das informações que são compartilhadas e é indispensável para você entender a seriedade do que a gente está vivendo hoje. E é claro que o que está acontecendo aqui no nosso país agora tem direta relação com isso, tá? Voltando aqui, prestem muita atenção. Durante muito tempo, ninguém estava entendendo a motivação para isso, uma vez que naquela época o ouro estava muito desvalorizado e durante muito tempo. Então, para que trazer de volta o ouro se ele não está valendo tanto? Qual seria a razão para trazer de volta esse ativo que não estava muito valorizado? A resposta está relacionada a algumas decisões que aconteceram relacionadas ao Banco de Compensações Internacionais. E aí eu queria perguntar para você, você já tinha ouvido falar nesse Banco de Compensações Internacionais, que é o BIS em inglês, Bank of International Settlements. A essência desse banco está no seguinte: esse banco tem um poder de administração sobre o Fundo Monetário Internacional e o Fundo Monetário Internacional exerce influência sobre os bancos centrais ao redor do mundo. O corpo desse controle monetário internacional se chama BCBS, que é o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária. Esse é o pessoal que, no final das contas, controla o mundo e que decide o futuro de todo o planeta. Vale lembrar que o sistema de dominação mundial e exclusivo ali do dólar, ele foi criado por uma decisão desse grupo aí, de grupos relacionados a isso.
foi criado em 1944 em Bretton Woods e refeito em 1976, depois, quando a equivalência do ouro ao dólar foi cancelada. O dólar foi transformado então na reserva de valor global e o ouro foi rebaixado a um bem comum, né? Foi rebaixado ao terceiro nível de importância como moeda de troca. Porém, uma mudança gigantesca, e essa parte é importantíssima, aconteceu no dia 29 de março de 2019, quando o BCBS decidiu restituir a posição do ouro como moeda de troca, em nível igual ao dólar, o euro e a libra esterlina, por exemplo. O que significa isso? Significa que agora a gente consegue começar a entender por que de repente o Banco Central alemão começou a trazer de volta o seu ouro que estava no exterior. Eles já estavam sentindo que o ouro voltaria a ser um elemento de moeda de troca e isso está diretamente relacionado com o enfraquecimento do dólar como moeda de troca. E então começou a ficar claro esse motivo, tá? Pode até mesmo ser que a recente ascensão do ouro, essa valorização do ouro, valorização principalmente em termos de primeira categoria de moeda de troca, possa ter efetivamente encerrado a atual ordem internacional. Alguns já arriscam dizer que a era do dólar, que durou de 1944 a 2019, terminou. Aqui eu estou trazendo para vocês um resumo da fala do Andy Schectman, tá? Depois eu quero ouvir nos comentários o que você acha sobre isso. Então, o que está acontecendo? Hoje, nós temos uma tendência de que o mundo está fugindo do dólar, de forma que, dessa maneira, os Estados Unidos perdem o seu principal mecanismo de influência no mundo, restando apenas ali como mecanismo de influência a força bélica. E a pergunta que surge nesse ponto aqui da reflexão é: será que o Império norte-americano em queda usará a sua potência bélica na tentativa de salvar um projeto já moribundo, que é o projeto dólar, sem lastro, e agora aí ficando numa situação muito complicada? Deus nos proteja disso, né? Agora, aproveitando a queda do xerife global, o Dragão do Oriente está aproveitando para fortalecer sua nova rota da seda, fugindo do dólar e usando a sua CBDC, a sua Central Bank Digital Currency, a sua moeda central, a sua moeda digital dos bancos centrais, que é o Yuan digital, de forma que quase 75% da população mundial já está em caminho de adotar essa moeda lá do Dragão. Ou seja, diante daquilo que está sendo chamado de a desdolarização do mundo, até mesmo o FMI se manifestou recentemente dizendo que queria um novo acordo de Bretton Woods, ou um Bretton Woods terceira versão, né? Número 3, porque o primeiro Bretton Woods foi em 1944, quando estabeleceu o dólar ali com a sua paridade com o ouro. Depois, em 1976, quando o dólar perdeu a sua paridade com o ouro, se tornou uma moeda fiduciária, ou seja, sem lastro. E agora eles estão querendo o terceiro Bretton Woods. A grande questão é que a partir de 2020 os bancos centrais do mundo também começaram a acumular ouro numa velocidade ainda maior, principalmente Moscou, Índia, o Dragão e também os family offices, os fundos familiares e os investidores particulares. Em 2021 o movimento de compra de ouro, o ouro propriamente dito, né, o ouro maciço, não ETFs de ouro, mas o ouro em si, metal precioso. Esse movimento continuou em 2021, quando Turquia, Polônia, Cazaquistão, Hungria, Tailândia e o próprio Brasil compraram grandes quantidades desse metal precioso. Agora, é importante a gente lembrar que isso é uma tendência que já estava acontecendo há um tempo. Perto do fim do conflito vietnamita, o presidente francês, o Charles de Gaulle, ele percebeu que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólares e títulos públicos do que eles tinham em equivalência nas suas reservas de ouro. Os franceses pediram aos norte-americanos o seu ouro de volta, né? Porque eles perceberam que o ouro estava deixando de ter lastro. Nixon entregou de volta o ouro e acabou ali se desfazendo de boa parte da reserva norte-americana de ouro daquela época. Esse movimento levou às mudanças de agosto de 1971, quando acabou a paridade do dólar com o ouro. Era um movimento para ser temporário na época, mas está em vigor até hoje. Nesse ponto aparece uma outra pergunta: por que o dólar continuou sendo a reserva de valor mundial? Com base em que, uma vez que não tinha mais o seu lastro em ouro? Aí a gente tem que ir para o ano 1974, quando Henry Kissinger ele foi enviado aos sauditas e fez uma promessa a eles. Os norte-americanos, protegeriam o reino saudita e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, só aceitaria, então, em troca dessa proteção, só aceitaria o dólar como moeda de troca pelo petróleo
para venda para todos os países do mundo. Por isso, desde 1974, todos os países do mundo tiveram que possuir dólares para comprar ouro. Então isso valoriza muito o dólar porque o cara teve que ter na sua reserva dólar para poder comprar energia. E é claro que isso foi a instauração daquilo que ficou conhecido depois como petrodólar. Agora, outro ponto marcante no final da ordem internacional governada pelos Estados Unidos e pelo dólar foi o dia em que os norte-americanos deixaram o território afegão. Foi algo ali muito depreciativo para a imagem dos Estados Unidos, porque foi uma grande demonstração de fraqueza. Eles simplesmente abandonaram seus apoiadores lá e deixaram até as suas biometrias para os inimigos. Isso mudou totalmente a maneira como o mundo passou a olhar para os Estados Unidos. No dia seguinte, em que os norte-americanos deixaram o território afegão, Moscou e os sauditas anunciaram um acordo de cooperação bélica conjunto. Então, Moscou agora substitui os norte-americanos como protetores dos sauditas. No dia seguinte também, os nigerianos, também membros da OPEP, a Organização dos Exportadores de Petróleo, também estabeleceu o mesmo acordo com Moscou. E eles começaram a vender petróleo para o Dragão do Oriente, aceitando títulos públicos de lá do Dragão como pagamento, né? Se transformando aí, não um petrodólar agora, mas uma espécie de petro-yuan, imediatamente conversível em ouro também. E aí, a gente já vê aí 2 dos 13 países da OPEP vendendo petróleo para o Dragão, aceitando dessa vez não só o dólar exclusivamente, mas também a moeda do Dragão. Agora, se uma moeda é reserva de valor no mundo, você não pode impedir que alguém a utilize, porque se ela é reserva de valor, todo mundo deve ter acesso a ela. Só que quando os norte-americanos instrumentalizaram o dólar contra Moscou, os outros países do mundo que utilizam a moeda norte-americana como referência começaram a temer se eles não seriam os próximos a serem excluídos desse uso. Por isso começaram a fugir da moeda norte-americana. E é claro que nesse ponto chega Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial dizendo que você não vai ter nada, mas será feliz. A princípio parece uma projeção meio sem sentido, mas vejam que os Estados Unidos estão imprimindo nos últimos 3 anos mais dólares do que imprimiram em toda a sua história. Isso obviamente vai gerar inflação, mas o Banco Central Americano, o Federal Reserve, não está querendo subir os juros muito acentuadamente para controlar a inflação, porém agora eles têm um bicho-papão para colocar a culpa de toda essa situação adversa que está acontecendo nos Estados Unidos. É claro que é o pudim azedo. Quando os Estados Unidos tiraram Moscou do SWIFT, o sistema de pagamento internacional, outros países dos BRICS pensaram: será que nós seremos os próximos a serem retirados? Por isso o Dragão tem vendido bilhões de títulos do tesouro norte-americano que eles possuíam. Washington então jogou Moscou no colo do sistema financeiro do Dragão. Parece tolice, mas pode até que tenha sido tudo propositalmente para criar o grande vilão. Entretanto, cabe ressaltar que nada mais nada menos do que 85% do mundo ainda está fazendo comércio com Moscou. Por isso, esses cortes e sanções não serviram para nada, a não ser para enfraquecer ainda mais o dólar e o poder norte-americano. Em 2022, já temos ali os nigerianos e os sauditas vendendo petróleo, aceitando a moeda do Dragão. Foi criado um corredor entre Moscou, os iranianos e os indianos, conectando nada mais nada menos do que Moscou ao Golfo Pérsico. Turquia, Egito e os sauditas anunciaram também que estão pensando em se unir aos BRICS. Eles estão saindo das alianças ocidentais e se unindo ao grupo dos países emergentes. Turquia segue liderando no mundo as compras de ouro. Já são também 140 países que estão na nova Rota da Seda, do Dragão, incluindo os 13 países da OPEC, os países exportadores de petróleo. 6 dos países da OPEC já estão nos BRICS ou em processo de entrada. Os Emirados também já se uniram ao banco dos BRICS. Dragão e Moscou recentemente anunciaram a criação de uma nova moeda que seja reserva de valor mundial. Prata e o ouro estão sendo acumulados ali em velocidade nunca antes vista e o caminho para o grande reset está sendo aberto com uma velocidade sem precedente. Primeiro, o que aconteceu? Levaram o preço dos ativos às máximas históricas, com as menores taxas de juros de todos os tempos. Depois incentivaram o mundo a achar uma segunda opção ao dólar, após aquilo que os norte-americanos fizeram com Moscou retirando do sistema de pagamento SWIFT, e o caminho para a nova ordem está sendo rapidamente pavimentado. É importante a gente lembrar que o grupo dos BRICS, os países emergentes, Brasil, Moscou, Índia, Dragão e África do Sul, somam quase 90
da população global. E os países que compõem esse bloco isoladamente, eles não conseguem fazer frente aos Estados Unidos. Porém, unidos, são capazes de fazer frente, sim. Então, por que todos os bancos centrais estão comprando ouro e o que isso significa? Você precisa lembrar que o ouro foi levado de volta ao status de moeda de troca. E o que está por vir? Nós vemos ali os sauditas em vias de se unir aos BRICS. Todos os 13 países da OPEP já estão na nova Rota da Seda. Sauditas agora estarão protegidos por Moscou e o Dragão, não mais pelos Estados Unidos. Pelo jeito que os norte-americanos saíram do território afegão, os sauditas perceberam que eles não têm mais força para protegê-los. Os países exportadores de petróleo passaram a aceitar outras moedas além do dólar como pagamento para o petróleo, aceitando yuan, rúpia, rublo, o próprio ouro. Nesse momento, simplesmente a ordem mundial ela termina, porque cada país que a partir de 1974 foi obrigado a possuir dólares para comprar petróleo e energia, agora vai se desfazer das suas reservas norte-americanas. E assim cai um dos grandes pilares, o pilar número 1, porque conforme o dólar eventualmente poderá ser deixado de lado, seu valor vai cair rapidamente. Isso chegará aos Estados Unidos como o quê? Como uma hiperinflação. A moeda não vale mais nada, né? Veja o exemplo do que aconteceu recentemente com venezuelanos e argentinos, ou seja, dólar perdendo seu poder de compra. Lembrando que isso aqui é uma análise do Andy Schectman, depois você diz o que você acha, eu só estou resumindo a análise dele. Em reação à perda de valor do dólar e à hiperinflação nos Estados Unidos, caso isso aconteça, os juros subirão astronomicamente para tentar controlar essa inflação. Nos Estados Unidos, ações, títulos públicos e o setor imobiliário, que são ali os pilares da economia norte-americana, também colapsam. Isso será o grande reset, ou seja, vejam quão frágil está o sistema hoje. É por isso que todos os bancos centrais do mundo estão comprando metais preciosos, lembrando que 75% da população global já está na nova Rota da Seda e, portanto, se conectando ao Yuan digital. E o Yuan digital está funcionando como uma espécie de teste beta. Num artigo recente, o comissário lá de Moscou de integração macroeconômica, ele mostrou os princípios que funcionarão nesse novo sistema econômico pós-dólar. Ele não será baseado em nenhuma moeda em particular, como no sistema anterior do Bretton Woods, mas numa cesta de moedas locais atreladas mais profundamente a uma lista de commodities reais, como ouro, outros metais preciosos, grãos, açúcar e hidrocarbonetos. E o Yuan digital tende a se tornar o caminho para isso. Enquanto a União Europeia não consegue funcionar, pois cada um está indo para um determinado lado, com disputas internas, o novo sistema dos BRICS e da nova Rota da Seda podem acabar se transformando num grupo unido por um sentimento de contestação à hegemonia ocidental norte-americana. E quais são os países que possuem todas as commodities? Essas commodities importantíssimas que nós citamos agora, né? O ouro, os metais preciosos, grãos, açúcares e hidrocarbonetos. É claro que são os países dos BRICS, né? E todos os novos países que estão se juntando ao bloco. E a nova moeda dos BRICS está chegando. Provavelmente vai ter uma base ali no Yuan digital como referência. O mundo, segundo Andy Schectman, vai diminuir cada vez mais o uso do dólar, deixando de confiar em promessas não cumpridas pelos norte-americanos e na geração de dívida, quando eles podem estar no sistema dos BRICS, que é calcado em commodities. Isso tudo que eu trouxe para vocês foi o resumo da tese do Andy Schectman nessa entrevista que ele deu para o Robert Kiyosaki sobre o que está por vir. Eu quero saber o que você acha, se você concorda com essa análise e se isso será bom ou ruim para nós aqui, uma vez que nós estamos nos BRICS. Por questões ali de espaço, eu vou deixar para vocês uma nova reflexão sobre isso mais para frente. Eu acho que, independente do que vai acontecer, se o Brasil continuar na rota que a gente tiver, a gente vai se tornar uma superpotência global, não tenho dúvida nenhuma, de um jeito ou de outro, porque o mundo hoje depende do Brasil, e isso é a opinião da própria diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, após a visita que fez ao Brasil no mês de abril deste ano de 2022, quando voltou, deixando o nosso país, ela disse que simplesmente, nada mais nada menos, o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Tá aí a nossa importância. A gente precisa entender a nossa importância para a gente entender o tamanho da seriedade dos que está acontecendo hoje, ok? O que você achou disso, dessa reflexão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Deus abençoe as coisas, tem que é bom. Valeu!